Controle a diabetes tipo 2, resetando o coração. Muito bom dia, estamos aqui no nosso canal O Resgate, a vida é curta para ter diabetes. Muito bom dia para vocês, um tema maravilhoso para vocês hoje, para vocês entenderem de fato o que está impedindo você de controlar a sua glicemia, de alcançar a saúde de ferro. E é isso que eu quero mostrar para vocês. O controle da diabetes resetando o coração. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente pensa nisso, né? Eu não sei se vocês leram lá já na passagem de José, né? José do Egito, onde ele fala de um sonho dele. Ele fala que ele sonhou com o sol, com a lua e com as estrelas. Então eu quero trazer essa reflexão para vocês entenderem de fato o que eu quero dizer com isso. Controle da diabetes tipo 2, controle a diabetes tipo 2 resetando o seu coração. Vamos imaginar o seguinte, gente. Bom dia para quem está entrando. Você que está entrando aí, vai dando um coração, vai compartilhando. Chama as pessoas para estarem aqui presentes, que hoje é um tema maravilhoso para vocês entenderem o motivo pelo qual vocês não estão conseguindo assumir o controle da glicemia de vocês, da diabetes de vocês. Vocês não estão conseguindo alcançar a saúde de ferro, tá bom? Bom dia, Regina. Bom dia, Tânia. Bom dia, Aline. Bom dia. Como é que vocês dormiram? Vocês dormiram bem? Deixa um coração, já deixa um comentário, já deixa esse compartilhar aí. Vamos compartilhar para chamar mais pessoas para esse local aqui. Tá legal? Quero que vocês entendam o seguinte. O nosso passado, ele revela o nosso futuro. O nosso passado não é para aprisionar a gente. Vamos pensar lá em José. Imagina se José estivesse reclamando dos seus irmãos, falando que seus irmãos o venderam, colocaram ele na cisterna, enfim. Imagina isso. Não seria o governador do Egito. Então, o seu passado aponta para o seu futuro, aponta para a sua missão, aponta para o seu propósito. O que eu quero dizer com isso? Reflita comigo, gente. Imagina uma tela de TV, da sua TV na sua casa, desligada, apagada. A sua tela aí está na sua frente. Essa tela preta é o seu passado. Você está olhando para ele e só vive o quê? Questionando a injustiça que foi feita com você na sua infância, questionando aí o grau de abandono, o grau de rejeição, os problemas que você tem com sua família, com seus pais, com a sua origem. E você transferiu isso também para a sua vida, o quê? De destino, para o seu casamento. Você tem um casamento hoje que não é legal, tem um trabalho que não é legal, um patrão chato que te perturba, que deixa você louca, te estressando o tempo todo. Então isso tudo é uma tela preta. É uma tela onde você só olha para ela e você não vê solução, você se acha uma pessoa incapaz, uma pessoa desvalorizada, você é aquela pessoa que faz tudo pelo outro e não é reconhecida. As pessoas não fazem por você a altura. O que eu quero dizer com isso, gente? O que eu quero trazer para vocês de reflexão? O nosso passado é um treinamento. Você tem que entender o seguinte: você não escolheu nascer na família que você nasceu. Se você passou por problemas de abandono, de rejeição, de injustiça, se você apanhou muito dos seus pais, você carrega com você essas dores. Porém, essas dores foi o seu treinamento. Por quê? Se você se curar dessas dores, se você resolver curar essa dor emocional, do abandono, da rejeição, da injustiça, se você decidir se curar disso, você vai ter como que olhar para o seu futuro e falar: é isso que eu tenho que fazer para ajudar as pessoas que estão sofrendo desse jeito, que estão sofrendo, não despertaram. Porque tem muitas pessoas como eu vivia assim, eu apanhei muito, meu pai me bateu demais, meu pai me batia de manhã, de tarde, de noite, era couro com coça, apanhei muito mesmo, sofri muita injustiça. Fui adotado, então fui abandonado, então sofri a dor da rejeição, do abandono, da injustiça. Apanhei muito, meu pai me chamava de burro, que eu seria um zero à esquerda, então eu cresci achando que eu era incapaz, que eu não seria ninguém. Então esse treinamento, quando eu resolvi olhar para esse treinamento e falar: é isso aqui que eu tenho que resolver, essas dores emocionais, para justamente ajudar pessoas que estavam como eu estava, que eu culpava a Deus, odiava a Deus, culpava a Deus por tudo. Eu não pedi para nascer nessa família, eu não pedi para ser adotado, eu não pedi nada, eu só murmurava, só reclamava. Com isso eu era prisioneiro dessas emoções ruins, eu era prisioneiro desse mal-estar, dessas angústias, me gerava raiva, ódio. Então isso não me deixava o quê?
olhar para o meu futuro. E meu pai o que? Faleceu com essa doença, com a diabetes. Então o que Deus mostrou para mim? Você, Cristiano, vai trabalhar, ajudar pessoas a se destravarem, a limpar esse coração, mudar, ressignificar essas dores. Você vai ajudar essas pessoas e essas pessoas são diabéticas. Por quê? O meu pai fazia o quê? O que meu pai fazia? Meu pai sofreu muito na infância dele. Meu pai apanhou muito, foi maltratado, foi abandonado, foi criado por outras pessoas. Então meu pai me deu o que ele tinha. Ele me deu o que ele tinha. Então meu pai, por sofrer tanto assim, ele entendeu na fase adulta, quando ele casou, ele entendeu que para ser amado, para ser cuidado, para ser valorizado, para ser respeitado, para ser protegido, que toda criança quer ser protegida, a criança interior dele, a criança ferida interior dele na fase adulta, percebeu que a minha mãe dava tudo isso para ele. Proteção, cuidado, amor, carinho. Então, no inconsciente dele, ele achou que basta eu ser doente, basta eu ficar doente. O médico falava, Delso, para com isso, muda teu estilo de vida, muda isso, muda aquilo, faz assim, faz assado. Ele pensava o quê? Vou nada. Eu não tinha na minha infância, agora que eu posso ter um dinheirinho para comer o que eu quero, eu vou comer de tudo um pouco. Por que ele falava isso? Porque ele não queria assumir para ele o seguinte, se eu ficar sem a doença, será que eu vou ser cuidado e vou ser amado e protegido? Então no inconsciente dele, ele precisava da doença. Então qual é o meu papel aqui com vocês? É ajudar vocês a mudar a percepção errada que vocês têm sobre vocês. Vocês mudarem esse pensamento distorcido, essa imagem distorcida que vocês têm sobre vocês. Porque nós não somos feitos para ser dessa forma. Nós somos feitos o quê? Para vencer os nossos desafios. Então isso tudo foi um treinamento que eu passei e aceitei, entendi essa tela preta, eu liguei a TV e vi com clareza. Com clareza o que? Vi o meu passado, entendi o meu passado, aonde eu nasci, o que eu passei, para hoje estar ajudando pessoas com diabetes que sofreram dor da rejeição, a dor da injustiça, tem essas emoções ruins, sofreram na sua infância, ou foram abandonadas, ou foram criadas por pais narcisistas, ou foram criados por pais vingadores, pessoas vitimistas. Então vocês conviveram com pessoas que têm um perfil que hoje vocês têm que ressignificar isso para alcançar a saúde de vocês, porque vocês não conseguem ter domínio sobre vocês. Vocês não conseguem praticar o amor próprio, vocês não conseguem dedicar tempo de qualidade para vocês. Vocês colocam a felicidade de vocês na mão do outro. Então, meu papel aqui com vocês é esse. E se vocês observarem lá em Provérbio 4:23, fala assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua pois dele depende toda a sua vida. Ou seja, guardar o quê? O coração. O coração ele só é aberto por dentro. Quando essas pessoas falam coisas a seu respeito, você não deve colocar para dentro, porque só você tem a chave. Só você permite. Cada coisa que as pessoas falam, elas estão falando delas. As pessoas que não querem te ajudar, as pessoas que não querem entender o seu sonho, igual José, as pessoas não entendiam José. As pessoas não vão te entender, a missão foi dada para você, o propósito foi dado para você. Não se preocupe com o que as pessoas vão dizer, não se preocupe com as pessoas que Deus está tirando do seu caminho, é para você conquistar os seus objetivos, conquistar os seus sonhos. Quando você decidir olhar para essa tela e ligar ela, essa TV, e olhar para o seu passado e entender que ali foi um treinamento para você desbloquear pessoas e ajudar pessoas com a sua história, você vai entender que muitas das vezes você vai começar essa caminhada sozinho, mas no caminho Deus vai colocar pessoas maravilhosas no seu caminho. Mas para isso você tem que entender o seguinte, guarda o seu coração. Então, o fundamento da aula hoje é o quê? O controle da diabetes resetando o coração. Nós temos que fazer uma limpeza emocional, limpar essas dores do seu coração. Não é fácil, não é moleza, mas é necessário aceitar que Deus está tirando pessoas do seu caminho, tirando pessoas da sua vida para você conquistar e alcançar o seu propósito. Essa a finalidade, não questione, não murmure. A caminhada ela muitas vezes é solitária, sozinha. Vamos pensar o seguinte, Jesus, quando entrou dentro do deserto, ele entrou sozinho. E a única companhia que ele tinha era do diabo perturbando ele. Elias foi a mesma coisa, Eliseu foi a mesma coisa. Então entenda, muitas das vezes, se não todas as vezes,
senão todas as vezes, quando você decidir fazer essa limpeza emocional, quando você decidir olhar para o seu passado, entender que o seu passado aponta para o seu futuro, ou seja, para a sua missão, para o seu propósito, o que você veio fazer aqui de verdade, você vai entender que você vai fazer essa caminhada, vai começar ela solitária, e no caminho Deus vai colocar pessoas. E quando você decidir, Deus vai tirar pessoas também. Pessoas que estão impedindo você de alcançar os seus resultados, de alcançar os seus sonhos. É assim, desse jeito. Aceite a dor do processo, aceite essa jornada, porque é dessa forma que vocês vão fazer a vontade do coração de Deus. Vocês não vão fazer a vontade do seu coração. Tá certo? Ó. Para quem não me conhece, me chamo Cristiano, decidi criar essa jornada aqui para ajudar vocês a destravar a mente de vocês, desbloquear vocês através de chaves, através de código, que eu trago tudo para vocês para trabalhar em cima do quê? Da imagem de vocês. Vocês vivem numa imagem distorcida, de que são incapazes, vocês devem satisfação para o outro, vocês não sabem dizer não, vocês não conseguem eliminar pessoas da vida de vocês que estão atrapalhando a jornada de vocês. Vocês não estou falando para ninguém eliminar o cônjuge não, né? O cônjuge, se você casou, fez uma escolha errada, ou seja, você tem que agora, através do seu exemplo, da sua transformação, mostrar para o seu cônjuge qual é o caminho que deve trilhar. Se o cônjuge quiser entrar nessa jornada com você, ótimo. Se não, você vai todo dia pedir a Deus para limpar o coração do seu cônjuge, para limpar o coração e a mente do seu cônjuge, para que vocês possam caminhar e trilhar um caminho de recuperação, um caminho de missão, um caminho de propósito. Porque todo cônjuge tem que caminhar em unidade, em propósito, assim como Jó e a esposa dele, tá certo? Esse é o pensamento, ou seja, não devemos apontar o dedo, não devemos faltar com respeito, não devemos fazer nada disso. Entender que o outro é o outro está na jornada dele. E é assim que funciona. Se for para ficar com você, Moisés, a mãe dele colocou ele no rio. O rio levou Moisés foi criado pela família de Faraó. O que aconteceu depois? Moisés voltou para onde? Para os braços da mãe. Então, se for para você, o seu cônjuge vai voltar para você. Pode ficar tranquilo. Então, faça, seja o quê? Ensino, exemplo, experiência. É dessa forma, sem murmurar, sem questionar, sem nada. Abrace a sua causa, abrace a sua missão. Olha para o seu passado, que o seu passado vai apontar para o seu futuro. Seu passado... O que eu quero dizer com isso? O seu passado você não escolheu onde nasceu, você não escolheu os pais que você tem. Então isso é um treinamento. Tudo que você não escolheu foi treinamento. Isso vai apontar para o seu futuro. O que você tem que fazer com você, qual transformação que você tem que fazer com você, porque você tem que libertar pessoas. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Nós estamos aqui para nos fortalecer e criar nossa missão e nosso propósito, tá certo? Então eu criei isso aqui justamente para mudar a mentalidade de vocês. Eu trabalho aqui de manhã com vocês em cima do primeiro pilar, que é o pilar espiritual, e em cima da inteligência emocional também, que é o nosso segundo pilar. Que é só dessa forma que você vai aceitar fazer os cardápios. Por quê? Você hoje inicia uma coisa e não dá continuidade, porque as dores emocionais não estão permitindo. Você está sem clareza do seu objetivo, sem clareza da sua missão, do seu propósito. Então, a ideia aqui é clarificar a mente de vocês para dar direção e vocês conseguirem sempre iniciar algo e terminar algo, porque você veio para inspirar, você veio para a Terra para dar certo, você veio para cá para mostrar para sua família quem é você, uma pessoa virtuosa, uma mulher empoderada que quer inspirar a família, que quer inspirar as pessoas ao seu redor. Você quer se sentir valorizada. Para isso, você tem que fazer o quê? Guardar o seu coração. Guardar seu coração é fundamental. Entender que o outro é o outro, tá bom? O que você vai aprender comigo aqui hoje? Minha joia, você vai aprender o seguinte. Bom dia, bom dia. Você vai aprender o seguinte, meu anjo. Um passo a passo para priorizar e assumir o controle da sua doença, da diabetes. Ou seja, para você alcançar a saúde, você vai assumir o controle da sua vida. Por quê? Porque você agora vai aprender a guardar o seu coração. O que o outro fala é o outro. O que o outro faz com você é o outro. Você tem que entender que é você segurando na mão de Deus e indo, como Moisés. Se for para voltar para sua mão, o que tiver que voltar, vai voltar. E se não for, é porque Deus não precisa de coisas que Ele tirou
para dar o que você necessita. Se ele tirou, é porque não precisa daquilo para alcançar o que você deseja alcançar, para alcançar a sua missão, o seu propósito. Se for para voltar para sua mão, vai voltar. Se não for, é porque não era necessário para alcançar a missão. Só fazia parte do propósito para te ensinar algo, para te disciplinar em algo, para justamente você chegar nos resultados que você tanto sonha. Por que você deve prestar atenção nessa aula aqui? Vamos entender. Você está hoje triste, deprimida, ansiosa, só vai no médico, o médico aumenta a medicação, você se sente uma pessoa que é amada, mas não é cuidada, a última pessoa da fila do pão, você não é respeitada, não é valorizada, mas tudo que você quer é ser respeitada, ser amada, ser cuidada, se ver como uma pessoa, uma mulher virtuosa, uma mulher empoderada, não é isso, gente? Vocês não querem se ver assim, uma mulher de fibra, uma mulher guerreira, onde todos olham e falam, nossa, que mulher maravilhosa, quero seguir o que minha tia está fazendo, quero seguir o que minha mãe está fazendo, quero fazer essa jornada comigo de transformação, quero me tornar uma nova criatura. Não é isso que vocês querem ser vista dessa forma? Para isso vocês têm que entender uma coisa, imagina uma árvore. Uma árvore ela não fala para ela assim, vou descer minha raiz só até aqui, não vou descer tudo. Esse ano eu não vou frutificar tudo que eu tenho para frutificar, vou só frutificar metade. Meus galhos não vão crescer o suficiente, vai crescer só até aqui. Não vai acontecer isso com a natureza. A natureza vai crescer na sua capacidade máxima, ela vai até onde tiver que ir, ela vai produzir o que tiver que produzir naquele ano. Ela não vai falar para ela que ela não vai fazer aquilo. Os únicos que fazem isso é o quê? O ser humano. O ser humano, ele fala para si o quê? Isso para mim é muito difícil. Para mim não vai dar certo. Para mim é isso, para mim é aquilo. Eu sofri muito. Isso comigo. A gente se vitimiza o tempo todo. Isso é uma característica do ser humano. Por quê? Fomos criados por pessoas. Essas pessoas têm um perfil, passaram isso pra gente, criou crenças na gente, criou bloqueios. Cabe a você olhar para essa tela escura, ligar essa TV, ligar essa tela e falar assim, ponto. Passei por isso, por isso, por isso. O que isso quer me mostrar? Para onde que eu vou agora? Aponta para onde? Qual é o meu futuro? Tenho que libertar quem? Tenho que ajudar quem? Foi o que eu fiz. Hoje eu ajudo pessoas com diabetes, porque meu pai era diabético, meu pai sofreu com essa doença, meu pai era vítima, dependia da minha mãe, justamente para quê? Porque ele para se sentir amado, protegido e cuidado. Então foi a forma que meu pai encontrou de não se ver livre dessa doença. Ele cultivava a doença, que ele precisava de alguém ali, ele achava inconscientemente que era a única forma que ele tinha de se sentir amado, cuidado e protegido, era nutrindo essa doença. Então ele se vitimizava o tempo todo, à noite ele estava com a perna para o alto, faz massagem, minha calça. Por quê? Era necessário para ele. Então ele entendia dessa forma, porque ele vivia uma imagem distorcida de si mesmo. Eu não sei qual é o seu perfil, não sei o que você passou, mas eu estou aqui para te ajudar de segunda a sexta, tá bom? Bom dia aí para quem está entrando. Lá em Joel, é tão verdade que eu estou falando, que lá em Joel fala assim, Joel 3,10, fala assim, forjai espadas das vossas enxadas e lança das vossas foices, diga ao fraco, eu sou forte. O que essa palavra maravilhosa quer dizer? A vida te deu um limão, faça uma limonada. Tem uma espada, vai fazer enxada. Tem uma enxada, vai fazer lança. Tem forjar espadas das vossas enxadas. Então, você tem uma enxada, pega a enxada e vai fazer a espada. Você tem aí, quer fazer lança, pega a foice, vai fazer lança. Ou seja, a vida te deu um limão, não reclama não. Faz uma limonada, olha para o seu passado, é o que eu te falei. O passado você não escolheu sua família de origem. Quem aqui escolheu? Ninguém escolheu. Então, se você está aí, tem um propósito. Tudo que você passou na sua origem tem um propósito, aponta diretamente para a sua missão. Mas se vocês não aceitarem, vocês vão ficar como eu ficava, culpando Deus, apontando o dedo para Deus. Deus é culpado de tudo, eu só reclamava do meu pai, só falava mal, eu era uma pessoa triste e amarga. Hoje eu sou feliz e alegre por dentro. Claro que a gente passa pelas nossas dificuldades, a gente queria, a gente quer que pessoas aceitem isso, que pessoas façam a jornada com a gente. Só que eu entendi, tem momentos que é sozinho, e é sozinho que você vence, você vai vencer, porque você veio para ser o quê? Eu sou forte, a palavra diz isso. Por que nós somos fortes?
Porque nós colocamos quem no nosso coração? O Cristo que morreu na cruz por nós. Ele está no nosso coração e dele jorra o que? Jorra água viva. A palavra diz isso. O que é água viva? É o Espírito Santo. Quando você colocar Jesus de fato dentro do seu coração, você vai deixar jorrar água viva. A água viva é o quê? Os seus resultados. Você vai deixar o Espírito Santo trabalhar em você. Você vai de fato alcançar os seus resultados, fazer sua missão com determinação, com a dor que for. Porque quem traz a nossa força é a alegria de Deus em nós. Então nós vamos fazer porque nós somos fortes. E isso a gente vai fazer o quê? Não vai deixar mais as emoções erradas e negativas entrar no nosso coração. Por quê? Jesus está sentado no trono do seu coração. Se ele está aí, vai jorrar água viva. Ele está aí para clarificar, para clarear todos os pontos que estão escuros aí no seu coração. Tudo que você não está enxergando, você vai deixar de ficar prestando satisfação para as pessoas, para pai, para mãe. Você entendeu que regra é para ser quebrada, princípio não. Se você entender isso, você vai seguir firme, porque você tem filhos para inspirar. É o seu maior presente que Deus te deu. Você tem que mudar a sua vida para inspirar os seus filhos. Não seja fraco, você veio para ser forte. Você não deve satisfação a ninguém, somente a Deus. Se o que você está fazendo tem princípio, tem valor, tem verdade, faça. Não se preocupe com o que vão falar, o que vão dizer. Não tenha medo. Enfrente sozinho o seu deserto com coragem. Porque a coragem, quem nos dá é Deus. A coragem de Deus é a alegria dele em nós. E isso para nós nos basta. Tá certo? Um erro comum que as pessoas cometem ao tentar controlar a diabetes sem o método SF 4.0 é o quê? É deixar o quê? Deixar as emoções negativas entrar no coração. É permitir que as pessoas falem, entre no seu coração. Você ainda não conseguiu liberar isso do seu coração. Aí você se acha uma pessoa incapaz, uma pessoa improdutiva, uma pessoa que só vive lamentando e justificando, mas isso não é sua culpa. Isso é justamente os bloqueios que você carrega, as crenças que você carrega. Você está aprisionada nesse local aí que está te fazendo muito mal. Para isso você tem que estar aqui comigo todo dia para destravar a sua mentalidade. Você entender que você veio para realizar uma missão, você veio para realizar um propósito. É dessa forma. Então, não coloque mais essa energia negativa no seu coração. Não permita mais que essas pessoas... É para tirar pai, é para tirar mãe, é para tirar todo mundo. Vocês têm que aceitar o pai e a mãe de vocês com quem? Com o Espírito Santo. Não mais com as emoções da carne. Vocês vão aceitar e respeitar, honrar pai e mãe com a energia, com o Espírito Santo. É isso que vocês têm que fazer para justamente se liberar dessas energias ruins. Porque você vai entender que tudo que você passou foi treinamento. Isso é treinamento, esse treinamento aponta para o seu futuro, aponta para a sua missão. É isso, honrar pai e mãe, valorizar eles. Se tiver que comprar uma casa, compre. Se quiser pagar passagem, pague. Plano de saúde, faça. Honre eles e ponto, porque você só está aqui por conta deles. E ponto, isso basta. Isso foi tudo treinamento que você passou. E para isso já basta. Aceite os pais de vocês com o Espírito Santo. É dessa forma que vocês vão limpar o seu coração. Por quê? Vocês estão colocando no trono Jesus. E de Jesus jorra água viva, jorra a palavra, jorra o quê? O Espírito Santo. E é justamente os resultados que vai vir a partir disso, que você vai estar sendo guiado por Jesus, pelo Espírito Santo, você vai conseguir ser exemplo, ensino e experiência. Os seus resultados vão falar muito mais sobre você, não o seu passado, tá certo? Ó, anota aí. O passo a passo para se priorizar e assumir o controle da sua saúde. Anota aí. Primeiro, ter energia divina. O que é energia divina? Amor. Servir o teu próximo sem gerar expectativa em nada em troca. Servir no teu ambiente de trabalho. Meu patrão é chato. Ele é chato, ele nasceu assim, ele tem o problema dele. É o outro ponto, compaixão. Então você tem que servir sem esperar nada de troca. Entender que o outro é chato e a gente não tem nada a ver com isso. O problema é dele, respeite ele e pronto. Tenha o que? Compaixão. Entenda que essa pessoa passou por alguma coisa, por isso que ele é assim, por isso que ele é assado, é seu marido, é seu chefe, enfim. Então, compaixão. O outro é o que? Perdão, gente. Tem que perdoar, senão não consegue fazer nada disso.
Ressignificar, bota o seu patrão na palma da sua mão, imagina que ele agora, em vez de ser essa pessoa arrogante, ele é uma pessoa que conta piada, é uma pessoa alegre, um bobão, enfim, ressignificar. Agora você vai olhar para ele de outra forma. É assim que eu olho para meu pai. Meu pai era o quê? Contava piada o tempo todo, ele tinha essa outra versão dele. Meu pai era um Chico Anísio, meu pai era um humorista, meu pai era muito alegre, muito brincalhão. Eu lembro do meu pai assim. Então quando eu lembro do meu pai assim, eu já não fico mais ferido pelas situações. Eu nem lembro das situações que eu passado, eu lembro do meu pai alegre, feliz, que passou por injustiça, passou pela dor do abandono, eu me coloquei no lugar dele e decidi servir. Através das dores que eu passei com ele, eu decidi destravar pessoas, ajudar pessoas a aceitarem a sua origem, aceitar com amor, com compaixão e com perdão. E o outro ponto é o respeito. Respeite a jornada de todos, respeite seus pais, honre seus pais, ou seja, o que eles passaram. Eles passaram por ali porque pessoas passaram isso para eles, pessoas contaminaram eles também. Então respeite eles, respeite o tempo de cada um, respeite sua mãe, respeite seu pai, respeite seu cônjuge. Entenda que cada um está no seu processo, cada um está na tua caminhada, cada um está fazendo a tua jornada. Eu sei que é difícil, muitas vezes você quer caminhar junto com o seu cônjuge e o cônjuge não entende, é assim mesmo. Muitas vezes você quer que sua mãe entenda, sua mãe não vai entender, é assim mesmo, respeite. O respeito é fundamental. O que você tem que fazer para que você seja valorizada e respeitada? Faça isso. E o segundo passo é o quê? É você olhar para a sua história. Entender que o seu passado aponta para o seu futuro. Porque você vai ajudar pessoas com a sua transformação. Então o que você tem que fazer? Você tem que ser ensino, exemplo e experiência. Aceitar isso é fundamental. Fazer esse processo, essa caminhada. Entender o seguinte, quando José falou lá no sonho dele, que ele sonhou com o sol, com a lua e com as estrelas, no final da passagem de José do Egito, ele reúne seus irmãos, no final ele tem a revelação desse sonho, porque muitas das vezes não faz sentido nada o que a gente está passando, mas no final tudo vai fazer sentido. Quando você aceitar passar pelo ensino, pelo exemplo, pela experiência, no final, na experiência, quando o poder do Espírito Santo for manifestado em você, você passar pela transformação, você vai ver que você vai alcançar o que você deseja. Por quê? Quando José falou do sonho, do sol, da luz, das estrelas, para ele não fazia sentido. No final fez todo sentido, que era quem? O sol era quem? O pai dele. A lua era quem? A mãe dele. Aí ele sonhou o quê? Que o sol, a lua e as estrelas iriam se prostrar para ele. Ou seja, ficar de joelhos, se prostrarem. O que aconteceu? O sol era o pai dele, a lua era a mãe dele, as estrelas eram os irmãos. Todos eles se prostraram e agradeceram por ele ter feito aquela jornada, se tornado governador, porque ele salvou vidas. Nós estamos aqui para salvar vidas, não é para salvar você. A sua história, o seu resultado é para salvar vidas. Esse é o fundamento. Então deseje ser ensino, exemplo, experiência. Essa é a mensagem de hoje. Trabalhe a energia divina, que é o amor, compaixão, perdão e respeito, e olhe para a tela da TV, liga essa TV, olhe o seu passado aponta para o seu futuro, deseje ser para os seus primeiramente, para a sua família, seja ensino, exemplo e experiência. Dessa forma você vai ser valorizada, amada, cuidada, protegida, respeitada, empoderada. É dessa forma que você vai conseguir assumir o governo da sua saúde, o governo da sua história, porque dessa forma você tem uma missão, um objetivo claro para mudar a sua trajetória, tá bom? Beijo grande, fica com Deus, hoje foi ótimo, foi um dia maravilhoso, que Deus abençoe o dia de vocês, que vocês prosperem na vida, muita saúde e paz para vocês, beijo no coração, tchau, tchau.